Jornal da Record destrói Paulo Guedes, né? Eu acho até estranho porque a Record é meio do lado do governo Bolsonaro, né? E a Jornal da Record destrói o Paulo Guedes. Vou mostrar para vocês, depois vou comentar o resto do vídeo. Vejam. A inflação, desemprego, câmbio nas alturas. A gestão do ministro Paulo Guedes, à frente do Ministério da Economia, é cada vez mais criticada pelos especialistas. Se o brasileiro tem menos dinheiro para pagar as contas no fim do mês, significa que o poder de compra diminuiu. O país vive hoje a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, o que deixou a energia mais cara. O aumento afeta diretamente a economia. Na contramão dessa realidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifesta uma posição fora do comum para o cargo que ocupa no governo. A realidade é que o Brasil está avançando, está tendo retorno seguro ao trabalho, o PIB está crescendo, as reformas estão andando. Não é de hoje que as declarações do ministro da Economia causam polêmica. No início de 2020, Paulo Guedes debochou do direito de empregadas domésticas de fazer viagens internacionais. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. O ministro se referia ao início da década passada, período em que o real tinha força diante do dólar e muitas famílias puderam ir pela primeira vez ao exterior. Outro assunto que incomoda o ministro é o prato dos brasileiros. Segundo ele, comemos demais. Europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excesso. Então, sem saber que estava sendo gravado, Guedes disse em abril desse ano que o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, bancou até filhos de porteiros nas universidades. O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: Paulo, eu estou muito preocupado, porque o meu filho passou na universidade. Ué, você está triste por quê? Ele tirou 0 na prova. No início da pandemia, o ministro havia feito uma declaração sobre a alta do dólar, que mais tarde soaria mais como uma previsão. É um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. A disparada da inflação, do dólar, os aumentos nas contas de energia e do desemprego. As ações da equipe econômica deixam um buraco cada vez mais fundo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record criticam a maneira como o ministro da Economia conduz a crise e acreditam que as declarações de Guedes agravam ainda mais o problema. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, Paulo Guedes avaliou mal os desafios que deveria enfrentar. Tudo indica que o ministro Guedes avaliou mal os desafios para o seu programa liberal. Exagerou no otimismo, achando que ia privatizar $1 trilhão $1 trilhão de empresas estatais, iria vender $1 trilhão de imóveis da União e por aí afora, né? Passados mais de 2 anos e meio, nada disso aconteceu. Para o professor de Economia da Universidade de São Paulo, Simão Silber, decisões erradas do ministro fizeram o desemprego disparar. Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego próxima a 15%. E o pior, vocês podem, todo mundo que acompanha a economia sabe disso. Esse ano tem uma certa recuperação da economia e o desemprego está aumentando. Mas recentemente foi a vez da gasolina disparar. O preço do combustível nas bombas bateu os R$7. Um aumento que, para os especialistas, mais uma vez deixa evidente as falhas do superministério comandado por Guedes. Isso faz com que a indústria perca competitividade, perca produtividade. E a solução que o governo apresenta é um mero remanejamento de contas. Segundo Antônio Correia, as declarações de Guedes afetam a credibilidade do governo.
O ministro da Economia, ele é o condutor, não é, das decisões econômicas, da implementação da política econômica. E é muito importante que ele tenha muita credibilidade junto aos formadores de preço, aos cidadãos, aos empresários, aos trabalhadores. E, obviamente, essas declarações infelizes tiram a credibilidade da própria política econômica que ele vem implementando. E se de fato ele pensa algumas coisas que ele fala, ele está bastante equivocado. Então, vou resumindo aqui, vou parar aqui. Mas então, que nem fala para você, é o ministro da Economia, o presidente, né? Que nem se o presidente tivesse pegado a sério a pandemia, não ficasse criando teoria da conspiração contra a ciência, contra, né, o meio da medicina aí que usam as vacinas, né, a tecnologia aí para combater essas doenças, né, principalmente o coronavírus, né, se tivesse pegado a sério, né, e não ficasse entrando em confronto com o STF, com a instituição, as coisas começariam até a melhorar, por causa que os preços dispararam por causa da crise sanitária, né, que é uma responsável, e também crise política, né, mas o ministro também não está sabendo conduzir o país, e o presidente entra em confronto com a instituição, os investidores e não investe no país, né? E o país cada vez fica a vida mais difícil e os preços subindo e o dólar disparando por desconfiança dos investidores aqui no nosso país, né? Então, o que o presidente tem que ver agora? A única alternativa do presidente, dos ministros aí, é saber dialogar, né? Parar de entrar aí com assim, ataques agressivos contra a instituição e vamos dialogar para o país voltar à normalidade aos poucos, né? Aí provavelmente o dólar baixa e os preços abaixam, né? Mas depois das novas políticas de preço que implantaram na Petrobras, e agora o Guedes falando esses absurdos aí contra a empregada doméstica que vão à Disney, né? Então, uma boa parte da população, os setores bem-sucedidos, as classes médias, as classes ricas, que o Guedes fala aí, pensa a mesma coisa que o Guedes. Eles são incomodados, eles não querem ver o pobre bem, eles não querem ver o pobre andando de avião, eles não querem, ele fica incomodado. Então, por isso que uns líderes, principalmente lideranças que é favorável ao pobre, é odiado aí pelas essas partes dessas sociedades ignorantes, só pensam neles ali e para eles pobre incomoda eles querem aviões vazios, eles querem, então pessoas egoístas, né, só pensam neles e eles estão felizes aí com o Bolsonaro, né? A parte da população que vai paulista é tudo classes médias, classes ricas, tá nem aí com os mais pobres, para eles pobre para eles ter que se ferrar mesmo. Então, é isso que o ministro pensa mesmo, né? É uma pessoa que só pensa neles ali e incomodado quando a vida do pobre começa a melhorar, né? Então é a triste realidade que o país atravessa aí, um governo que nem o pessoal da direita está conseguindo gostar dele, principalmente os pessoal do MBL, Vem Pra Rua, né, que apoiou o impeachment da Dilma, agora estão favorável ao impeachment. Então, até a extrema-direita estão entrando em conflito entre eles mesmos ali, por causa que o governo Bolsonaro é um governo desastroso e não está conseguindo controlar o país, né? E agora vai ter eleições em 2022 aí, vai ter polarização entre Lula e Bolsonaro, e o Lula está liderando as pesquisas. E o governo Bolsonaro só vive em polêmica, e conforme gera mais conflitos e polêmica, o dólar dispara e os preços sobem. O brasileiro sofre pelas mal gestão do governo. E se tiver mais notícia aí, falo para vocês. Bom fim de semana a todos.